Olá pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o AVC, sobre essa condição que às vezes nos ajuda a, a ter um pouquinho de perspectiva de vida e entender que nós somos realmente muito sensíveis, seres humanos são muito sensíveis e a gente precisa aprender a lidar com algumas situações que a vida nos traz, né? E o nosso intuito é justamente tentar te ajudar. E agora falando um pouco sobre as condições que vêm associadas ou agregadas aí ao AVC. E um órgão que é extremamente importante, que a gente aprende dentro da residência a trabalhar e dar muita atenção, é a bexiga. Muito porque muitas pessoas não consideram ela com tanto cuidado, né, com tanto carinho, até o momento que elas perdem a função. E é extremamente importante. A bexiga, a gente vai falar um pouquinho sobre o basicão de como funciona. Os órgãos que são extremamente importantes, como os rins, que são os filtros do nosso corpo, eles são responsáveis por produzir a urina. E a gente, quando produz a urina, Deus fez um órgão maravilhoso que é capaz de fazer com que você não urine continuamente na roupa. Por quê? Porque os rins produzem urina continuamente, de acordo com o fluxo do nosso sangue que vai passando lá por dentro. Mas nós temos esse órgão maravilhoso que é capaz de conter, de reter, guardar para aquele momento que a gente consegue ir ao banheiro ou urinar no lugar certo. Extremamente importante, esse órgão é a bexiga. A bexiga é um saquinho que fica responsável justamente por guardar e, em condições normais, te dar condições a partir do momento que você gera o controle, ou seja, depois de uma determinada idade, né, de segurar até o momento em que você quiser urinar. Então, quem controla basicamente a nossa capacidade é o cérebro, através de alguns fios elétricos, mais ou menos, que a gente chama de neurônios, né, que vêm através da medula. Esses neurônios são responsáveis por conectar o cérebro até a bexiga, e aí sim, quando a gente desenvolve o controle, por isso que a gente, quando é criança, não tem, às vezes, essa capacidade, urina espontaneamente, não tem a capacidade de segurar, de reter, muitas vezes isso vai evoluindo, às vezes a gente vai tendo dificuldade somente à noite, e com o tempo o nosso cérebro é capaz de controlar sim a nossa capacidade de urinar no momento que a gente quer. E existem alguns probleminhas que acontecem no AVC, justamente nesse mecanismo. Para o paciente, isso é muito prático, ele observa assim, gente, antes eu conseguia controlar a urina, agora, de repente, ou quando eu faço esforço, às vezes espontaneamente, eu perco urina. Isso gera um impacto, às vezes o uso da fralda, às vezes por pacientes até novos, ou pacientes idosos mais lúcidos, nem sempre é fácil lidar com essa realidade. Extremamente importante a gente enxergar, e eu gosto sempre de trazer algumas imagens que explicam um pouco, com um pouco mais de qualidade aquilo que eu quero dizer. Aqui vocês conseguem ver um corte, é um corte como se você estivesse vendo o paciente do meio para fora. Então você consegue visualizar aqui, do meio para fora, a parede da bexiga, uma sacolinha mesmo, como eu falei para vocês, revestida por muito músculo, com uma saída, um escapezinho, como se fosse uma torneira, e com uma musculatura aqui, que a gente chama de esfíncter, que funciona basicamente como aquele negocinho da torneira lá da gente rodar, né? A gente trava e a gente abre, a gente trava, a gente abre. Funciona basicamente isso, isso tudo é controlado por alguns nervinhos. E além disso, a gente tem o funcionamento, assim, que eu acho que é extremamente importante de entender, principalmente no homem, é um órgão chamado próstata, que a gente consegue visualizar aqui também, que atrapalha às vezes, ajudando em outras situações, mas atrapalha às vezes a gente lidar com isso, tá bom? Vamos falar um pouco sobre essas estruturas e como elas interagem para conseguir esclarecer um pouco, te dar uma luz sobre essa questão. Se você puder, curte aí pra gente, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com outras pessoas que estão também precisando aprender um pouco mais sobre essa questão da bexiga, as dificuldades que a gente vai ter dentro do AVC, e ativa o sininho para que você possa participar de todos os vídeos que a gente for postar, beleza? Vamos continuar? As condições que a gente vai tratar, na verdade a condição que a gente vai tratar hoje é a insuficiência vesical. Nada mais é do que a urina na roupa, a perda de urina na roupa sem a vontade, né, sem a disposição, você não consegue controlar, é o descontrole da nossa bexiga. Ele basicamente acontece por vários motivos, você consegue visualizar aqui várias palavras bonitas que eu não vou trazer
para vocês aqui, mas eu queria mostrar por quê? Para que vocês tivessem um pouco de noção da complexidade, da quantidade de causas. E às vezes não é um remédio que trata, mas várias causas distintas precisam ser tratadas com vários tratamentos distintos. A gente vai visualizar isso na prática através desses poucos sintomas. O sintoma de urgência, que é bem intuitivo, né? Você tem aquela vontade muito rápida, às vezes, de ir ao banheiro, e cada vez com volumes menores, e às vezes isso deixa o paciente muito desconfortável, porque pensa, você ficar, é aquela situação da grávida, né, que às vezes precisa ir ao banheiro assim, a cada 20, 30 minutos, isso é muito difícil para o paciente no dia a dia dele, principalmente na hora do sono, isso gera muita complicação. E aí a gente vê várias outras causas, como a dissincronia, ou seja, não funciona muito bem essa questão quando tem um machucado lá no cérebro, o controle entre você pegar e apertar de um lado, que é a bexiga, aquele músculo forte que a gente falou da bexiga, e soltar do outro. Às vezes as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, às vezes as duas coisas não acontecem, e isso faz com que você tenha vários mecanismos para problemas de insuficiência dentro da bexiga, tá ok? Muitas vezes, outras questões, vou colocar isso bem na prática, a má percepção da sensação vesical. Às vezes a pessoa até consegue controlar, mas ela não consegue perceber. Perceber significa isso acontece muito em casos, às vezes acontece no AVC, mas muito em casos de lesado medular, pessoas que machucam a medula, eles vão ter essa dificuldade, que é a percepção de não saber se a bexiga está cheia ou não. Então muitas vezes você tem até o controle, mas você não consegue segurar, ou pelo menos falar até o momento em que você, poxa, extravasou tudo. Quando você vê, você já não é capaz mais de sustentar. Existem causas que às vezes a gente não consegue visualizar, mas é extremamente importante, como a dificuldade de evacuar, próstata aumentada e outros problemas da própria musculatura podem gerar algumas afecções importantes, tá ok? O prognóstico, ou seja, o que a gente espera a seguir? A gente basicamente vai esperar algumas perguntas, e eu tentei transformar, eu vou sempre tentar transformar dessa maneira, as questões que são muito difíceis, técnicas, em uma questão prática, em perguntas. Quais são as perguntas que me fazem? Principalmente, vou continuar assim a vida inteira? Ou seja, eu nunca vou conseguir controlar? Gente, extremamente importante entender que 50% até 70% dos pacientes, eles vão ter insuficiência vesical durante o primeiro mês e vai passar depois disso. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pacientes que tem, mas que vão melhorar. Então, olha o que a gente está falando, de metade a mais da metade dos pacientes, eles vão apresentar, mas vão melhorar. No entanto, realmente, 15 a cada 100 pacientes, eles vão permanecer aqui até os 6 primeiros meses. Então é extremamente importante entender que não é tão frequente que se permaneça. Então é uma boa notícia a gente entender que vai, na grande maioria dos pacientes, melhorar, mas entender também que em alguns casos a lesão é muito grande. E além disso, a gente tem algumas coisas que pode fazer, que às vezes a gente pode fazer, e é extremamente importante perguntar isso para o seu médico, perguntar isso para a sua causa específica. Por exemplo, a gente tem a questão da micção programada, que é o cuidado de ir ao banheiro de tempos em tempos. Então a gente tem mais ou menos um horário que é importante para você guardar aí na sua cabeça, de 4 em 4 horas, 3, 4 horas. É extremamente importante que mesmo que você não consiga sentir que está com vontade de fazer xixi ou alguma coisa parecida, você consiga ir ao banheiro e tente eliminar aquela quantidade. Muitos pacientes, apesar de não ter a continência, ou seja, a capacidade de sustentar, quando vai de maneira programada, permite com que você não precise fazer, ou às vezes perder a urina na cueca ou na calcinha, né? Ou às vezes ter a necessidade de fazer uma CVI, um cateterismo, que é um tubinho que a gente coloca para conseguir retirar. Muitas vezes extremamente importante que a gente trate com atitude simples. E a atitude simples é respeitar a fisiologia, ou seja, o funcionamento natural das coisas. Existem remédios? É uma pergunta muito frequente. Existem sim alguns remédios que funcionam conforme a orientação médica. Não é do nosso escopo, ou seja, não é do nosso motivo a gente estar aqui falando sobre medicações, mas eu quero que você saiba que existe. Então procure ajuda se isso está acontecendo com você ou com algum parente seu.
E além disso, é sempre relacionado à medicação à causa. A gente precisa entender alguns exames complementares são importantes, o próprio exame físico e a clínica vai ajudar muito o médico a entender o que está acontecendo com você. Existem exames dos mais diversos, os mais importantes, e eu estou citando aqui não como uma indicação, mas como uma maneira de você entender que existem exames e como lidar com esses exames, a importância. O ultrassom, por exemplo, é uma maneira de você visualizar o que a gente chama de RPM, que é o resíduo pós-miccional. O que significa isso? É entender se continua, depois de você urinar, uma quantidade alta ou pequena de urina dentro da sua bexiga, porque muitas vezes você perde por escapes, ou seja, às vezes está caindo, soltando um pouquinho, mas fica soltando, e mesmo assim a quantidade de urina é alta dentro da sua bexiga. Ou o contrário, às vezes você tem uma quantidade muito pequena e solta espontaneamente, fica soltando como um rio aberto, né? Extremamente importante a gente entender, e é importante que você entenda. E pergunte para o seu médico qual é o motivo daquele exame. Quem pode me ajudar? Extremamente importante isso. Porque muitas pessoas hoje não sabem quem é o profissional que cuida de pacientes assim. Extremamente importante, e eu vou trazer para vocês. Geralmente, duas pessoas têm o primeiro contato, dois médicos basicamente, né, que é o responsável pela equipe, vão ter o contato inicial com o paciente com AVC. Um é o médico de família. Esse médico de família, muitas vezes, em situações mais em lugares que não tem grandes hospitais, grandes instituições, vão ser o responsável por orientar, depois que aconteceu aquele acidente, né, o AVC, como fazer, como lidar com aquela realidade. E o que ele faz? Ele basicamente orienta tudo, ele faz todo o papel dele em relação ao cuidado clínico e encaminha para o fisiatra. O fisiatra, que atualmente é a minha especialização, eu estou no 3º ano de residência e por isso tenho motivação, eu tenho paixão, vontade de ajudar mais e mais pacientes a entenderem o papel daquilo que a gente faz. O curso de reabilitação, ele orienta que o fisiatra ele é responsável, ele é organizador, ele é como se fosse o chefe daquela equipe de várias pessoas que vão auxiliar o paciente da reabilitação a se recuperarem. Funciona da seguinte maneira: a gente monta uma equipe, essa equipe ela vai ser personalizada para o seu caso e especificamente sobre insuficiência vesical, a gente vai orientar o encaminhamento para outros profissionais que são chefes das suas próprias equipes e interagem com o fisiatra. O fisiatra ele pode encaminhar ao neurologista, ao urologista, ao médico de família, dependendo também das situações que são associadas, por exemplo, um paciente diabético que vai dificultar muito às vezes a insuficiência o tratamento quando não se está estabilizado, né, do diabetes. Outros profissionais, como o fisioterapeuta e tantos outros, principalmente o fisioterapeuta especialista nessa parte de assoalho pélvico, que é o controle da bexiga, né, que é o controle da musculatura da região pélvica, da região mais embaixo, que ajuda a gente a controlar a nossa bexiga. E além disso, o emergencista, principalmente naquele contato inicial que a gente tem dentro do hospital. Ele vai ser responsável por evoluir você dentro do hospital, assim como o clínico que vai estar lá, né, e fazer o encaminhamento também ao fisiatra que vai fazer os devidos cuidados, como a gente já falou, e os devidos encaminhamentos. Formações extremamente importantes que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui é a questão do entendimento que o AVC ele funciona como um machucado na parte neurológica, na parte de comando. E esse comando que vai estar alterado. Então, tudo que a gente faz para recuperar, para reabilitar o paciente, é na recuperação de um melhor comando e de um melhor funcionamento estrutural, ou seja, da parte elétrica da nossa cabeça, né, da parte neurológica e da parte funcional. Se as pessoas que trabalham um pouco mais com computadores vão entender quando eu falo de software e hardware, né? Basicamente a gente tem o programa, aquilo que manda e aquilo que executa, que é a nossa bexiga. É basicamente o que a gente trata aqui, né? A gente trata tanto a parte de comando quanto a parte de estrutura. Entender que existem exames sim, como eu falei para vocês, e o tratamento ele é muito diversificado, não vou me ater a isso, mas a gente pode utilizar
tanto do cateterismo em algumas situações, da sonda vesical de demora em outras situações, que é aquela pessoa que fica com a sondinha direto. Já o cateterismo é aquela pessoa que faz o cateterismo de tempos em tempo, por exemplo, a cada 4 horas. A gente pode orientar esse paciente, porque isso pode gerar sim qualidade de vida, que eu lembro vocês é um objetivo do nosso projeto aqui. Além disso, algumas medicações, quando se possível, elas puderem ser retiradas, porque algumas medicações podem causar, isso quem decide é o médico assistente, extremamente importante. Então, você levar as medicações para que o seu médico possa saber mais ou menos como está funcionando a sua realidade, o seu dia a dia, e algumas abordagens também psicológicas, que são importantes, principalmente naqueles que têm causa de origem mais emocional. Você lembra quando você era criança que basicamente alguns problemas que você tinha em relação à dificuldade de urinar na cama não eram muito de origens anatômicas, de origens neurológicas, eram de origens emocionais. O medo, às vezes a dificuldade para dormir, às vezes assistir um filme de terror à noite, isso faz sim, e é prático. Às vezes a gente precisa tratar algumas questões de origem psicológica. Tá ok, pessoal? Extremamente importante. Existem outras causas, como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre elas em outros vídeos, mas eu espero que vocês aproveitem para entender um pouco mais, espero que vocês tenham entendido, na verdade, um pouco mais sobre a insuficiência vesical, sobre essa questão da perda de urina. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente lá no Instagram, comenta aqui no YouTube, e aproveita, porque o meu intuito realmente é trazer o máximo de informação, a maior clareza possível para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos. Um abraço, pessoal. Até mais.